Chegou o momento que você estava esperando. Aqui você vai acompanhar um bate-papo leve e descontraído sobre a ancestralidade e até as técnicas mais inovadoras e modernas, sempre te dando dicas práticas para o seu dia a dia e soluções ao alcance de todos. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta, hoje com a Letícia. Letícia, nós vamos falar de algo muito importante hoje, mas eu vou pedir para você explicar sobre o que nós vamos conversar e principalmente quem é a Letícia. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, Marco. Bom, hoje sou proprietária do estúdio de Pilates, né? E hoje nós vamos falar não só sobre as prevenções, sobre contraturas, sobre como o inverno prejudica, né? Mas também como que a gente pode tratar elas. Você tocou no inverno. Durante esse período, temperatura mais fria, a gente muda até a alimentação. É um período onde aumenta muito essa questão de contraturas, lesões? Aumenta muito, até porque as pessoas hoje em dia trabalham muito sentadas, né? Então, elas ficam muito contraídas no trapézio, cervical. Então, essa é a maior queixa. Eu também sou massoterapeuta, a gente também trabalha com outras terapias no estúdio, né? Trabalho com ventosa, com massagens. Então, a maior reclamação que o pessoal traz é essa contratura de cervical e de trapézio e no meio das costas, né? Devido à postura e o frio, a gente tem mania de se encolher, né? A lombar também. Então, eles trazem não só lá no Pilates, mas a gente procura tratar isso na massagem também. Então, mas eu vou pedir para você explicar um pouquinho melhor como que é o seu trabalho, as técnicas que você utiliza, qual é o seu dia a dia no seu estúdio? Bom, lá no estúdio a gente tem o objetivo de trabalhar o aluno num todo, né? A gente, chega com uma patologia, né? Tipo artrose, bursite, enfim. Só que a gente trabalha no todo, a gente não procura tratar somente a patologia, a gente leva ele para massagem, a gente também tem reiki, a gente tem outras terapias que a gente procura oferecer para que ele melhore tanto corpo e mente, né? Acho que está tudo muito ligado. Então, às vezes a pessoa chega ansiosa também, né? Com muita ansiedade, a gente nota isso quando a gente faz a anamnese no aluno, a gente repara que às vezes nem é só físico o problema, e também mental, né? Então a gente procura indicar, né? A gente tem uma psicóloga que trabalha conosco também, a gente faz a indicação para ela. Então, se a pessoa se permite, a gente consegue trabalhar tudo isso. E ela tem uma melhora muito mais rápida, porque às vezes é muito mais psicológica do que física. A causa em si é muito importante ser tratada. Sim. Senão vai só mascarando, né, o sintoma e não resolvendo por completo. Certeza. Mas você trabalha sozinha no seu estúdio? Não, trabalha eu e mais 2 fisioterapeutas, né? Onde agora a gente vai começar com a parte clínica da fisioterapia, que até então a gente não tinha, né? Então acho que vai ficar mais completo ainda. Mas eu e mais 2. Mas a sua formação básica, você é educadora física. Sim. E como é que você migrou para essa área que eu vejo como muito mais energética e moderna? É bem interessante, assim, porque eu sempre fui personal e trabalhei em academia com musculação, fui professora de ritmos, de localizada há muito tempo. Só que era muito engraçado, porque as pessoas vinham para mim na musculação e vinham com lesões. E aí eu pensava, poxa, eu não posso botar lá, ficar com a perna grande esteticamente se eu não tratar a patologia dela. E aí começou isso, e via muito para mim, surgia muito lesão de joelhos, e eu comecei a estudar mais sobre isso. Daí eu já trabalhava com Pilates, mas resolvi ficar só com Pilates, e fiz uma pós-graduação só em patologias e grupos especiais, para poder trabalhar. Aí foi muito legal, porque eu podia realmente tratar aquilo, que na musculação, né, é aquele todo, e a gente não consegue fazer, não adianta, né? Aí eu, na pandemia, me especializei, né, aproveitei, estávamos em casa, me especializei
e aí abri o estúdio em seguida. Ah, que legal, que ótimo. Mas me conta se você pode dar uma dica, agora já que nós estamos aqui no iniciozinho, você acabou de falar sobre contraturas, né, pescoço, Sim. ombros, o que a pessoa pode fazer para evitar isso? Claro. Ou para resolver, no caso, já tem. Para evitar, assim, ó, quem fica sentado, principalmente no computador, né? Além de alinhar a altura da tela, onde coloca os braços, né? Isso é muito importante. A cadeira, o jeito que tu fica sentado na cadeira, isso é a primeira coisa. Mas vamos explicar um pouquinho melhor. Qual que é a altura da Seria tela? na altura dos olhos, né? Aham. Para gente não ficar nem assim com a cervical, nem para baixo, né? Mas na altura dos olhos é a parte de cima Isso, da tela. isso. E o braço apoiado, de preferência, nunca o braço no ar, né? Isso dá epicondilite, dá problema de ombro e reflete muito na cervical também, né? Às vezes vem do braço para cima ou às vezes da cervical para baixo, né? Então, o que a gente pode fazer? Ficou muito tempo sentado, mesmo alinhando o computador, não conseguiu, fiquei com dor. A gente pode pegar uma toalha, dobrar a toalha ou uma bolinha de tênis, deitar, colocar atrás da cervical e fazer movimentos laterais, bem devagar, né? Contando até 10, até 20, e para cima e para baixo. Isso já alivia bastante. Pode ser até bolinha de criança, aquelas bolinhas pequenas que as crianças têm, não precisa comprar nada especial. A toalha é muito legal, tu enrola bem a toalha, deixa ela mais grossinha, coloca atrás e faz esse movimento também, para os lados também. A bola pode ser uma almofada, pode colocar atrás nas costas, bem na altura ali do sutiã, né, da torácica. Abre o braço e fecha também, ajuda bastante essa coisa da postura. Tem gente que fica, eu sinto dor no meio das costas porque fiquei muito sentada, ou porque tá frio, fica assim no sofá, né? Então isso é legal, tu abre o peito, alonga lá, né? Movimenta, pelo menos tu mobiliza essa parte do corpo que tu passou muitas horas com ela parada ou contraída, né? Isso é ótimo para quem trabalha em casa. Sim. Ou fazer uma vez por dia, de Sim, manhã, talvez. sim. Mas para quem trabalha o dia todo num escritório, o que essa pessoa pode fazer? No ambiente de trabalho? Aí, assim, pode alongar, né? O ideal é que tu não fique tantas horas sem mudar de posição. O ideal seria quanto tempo trabalhando, sentado, e o intervalo? Qual seria esse? O pessoal fala que o ideal é a cada 2 horas, tu um pouquinho, ali 15 minutos, tu dá uma alongadinha. Mas ninguém faz isso, né? O pessoal toca direto, às vezes 4 horas, 5 horas. Mas eu acho assim, que se tu parar a cada 2 horas um pouquinho, pelo menos para alongar, seria bem interessante. Pode alongar pescoço lateral, né? Ou girar bem o pescoço, alonga o trapézio, né? E sentado, a gente pode afastar a perna, alongar lá embaixo, relaxar tudo no escritório, não precisa nem te levantar, tá? Pode cruzar a perna e alonga o glúteo lá, ó. Isso tudo faz com que tu saia daquela posição estagnada, né? Principalmente a lombar sente muito. Sim. Então, não precisa grandes coisas. Mas eu não tenho como fazer. Tem, a gente pode se mexer um pouquinho, né? Dar aquela alongadinha, ou levantar, né? Dar uma passeadinha, pega uma água, volta. Isso já faz o corpo não ficar tão contraído. Né? Podemos dizer que o ideal seria a cada hora levantar para tomar uma água, talvez ir no banheiro, seria e aí na próxima hora faz um pequeno alongamento. Isso, seria o ideal. Seria assim, parar uns 15 minutinhos ali, dar uma alongadinha, né? Estender o corpo, caminhar um pouco e depois voltar. Porque normalmente o pessoal até para ali seus 10, 15 minutos para olhar o celular, né? né? Teria que parar para dar uma alongadinha. Eu brigo muito, cobro isso muito dos meus alunos. Bastante, sou bem chata, eu brinco com eles que eu vou botar um choquezinho, uma câmera, quando eles não fazem, eu vou lá e ligo. Porque eles chegam direto, hoje eu trabalhei 5 horas na frente do computador. Eu disse, pois é, que lindo isso. Não, tem que alongar, tem que respirar, tem que fazer uma coisa. Não adianta eu tratar lá e eles, né, fazerem o inverso em casa, ou o inverso no trabalho. Eles têm que dar continuidade a isso. Não, isso é muito importante, fazer a lição de casa. Exatamente. Né? Mas com o passar do tempo, essas lesões, elas podem causar algo mais grave,
Pode chegar a algum ponto onde não tenha retorno, algum desgaste? Com algum certeza, problema? muito. A hérnia, né, que é a que mais preocupa todo mundo, assim, Hérnia de disco? hérnia de disco, a hérnia de disco, tanto na cervical quanto na lombar, ela é bem chatinha de curar. Às vezes, na verdade, ela não tem uma cura, né? A gente consegue fazer um tratamento conservador, que a gente chama, porque é o alívio da dor, porque a hérnia vai continuar ali, Sim. né? Às vezes ela até regride, mas é bem raro acontecer isso. Então, para que não chegue, tipo, né? Porque quando começa a doer, significa que a tua musculatura está muito contraída. Tipo, nas costas é uma lombalgia. Ainda não é uma patologia. Uhum. É só, né? Só está forçando. Dali pode se tornar, sim, uma hérnia, um abaulamento, uma protusão. Isso tudo pode acontecer no disco intervertebral. Então, você é bem complicado, assim. A gente tem que sempre prevenir para não chegar a esse ponto. É uma má postura muito tempo, ela se torna assim. E o desgaste é uma coisa natural, né? Todos nós vamos ter algum dia. Sim. Mesmo, mas eu sou atleta. Não, tu vai ter, entendeu? Então, assim, isso a gente tem que tentar que ela não vá tão rápido, não progrida tão rápido, né? A gente tem que tentar segurar esse processo. E para segurar esse processo, só esse exercício que a pessoa pode fazer nesses intervalos já é o suficiente? Ou é aconselhável também fazer uma academia, fazer o pilates? Só isso não é o suficiente. Na verdade, é um apagar o fogo, né? Tá. O ideal seria realmente fazer o reforço muscular. Mas é o reforço muscular do pescoço? Sim, no momento que a gente reforça trapézio. E pode ser uma musculação, pode ser o pilates. Mas, assim, puxando o assado para o pilates, a gente consegue ter muito maior o que tu consegue abranger, né? Não é só aquela coisa ali muscular, porque ele trabalha tanto flexibilidade quanto mobilidade, força, equilíbrio, que é uma coisa que a gente também perde com o tempo. Então, como ele é muito completo, né? E sim, a gente trabalha força, todo mundo chega assim, mas é só alongamento. Não é. Trabalha muita força no Pilates. Então, assim, tu consegue regredir muito, consegue segurar muito as patologias para que elas não evoluam, né? Tu consegue com que a pessoa que tem uma contratura muito forte, ela melhore ali e aquilo não se transforme numa hérnia. Então, o Pilates é bem importante, ou qualquer reforço muscular também. Uma dúvida que me surgiu agora. O trabalho muscular feito no Pilates, ele não visa uma hipertrofia, não visa uma estética de músculo definido, mas ele visa uma musculatura mais funcional. É isto? Assim, a gente tem aumento de massa magra no Pilates, sim, tá? O que a gente não tem é volume muscular. Não é para ficar definido. Não, definido tu até fica, tu não tem volume muscular, né? Porque as pessoas confundem, hipertrofia, eu vou ficar grande. Não, tu pode ter uma hipertrofia muscular, sendo que tu não tem volume muscular, porque força não é volume, né? Tu pode ser magro e forte, sim, e tu pode não ser tão forte e ter um volume muscular. Então, no Pilates, sim, tu consegue definir, porque a gente usa as cargas das molas e também a gente utiliza, às vezes, outros acessórios como halteres. Não é só as camas ou só as molas, né? Então, tu consegue, sim, ter força, ter aumento de massa magra. Até a gente tem uma nutricionista e um nutri no espaço, onde a gente faz um acompanhamento com os alunos, e eles têm, mas acima de 60 anos eu não tenho. Tem um resultado muito bom, sabe? A gente consegue, claro, com uma alimentação adequada junto, né? Mas a gente tem aumento de massa magra, sim. Isso é um mito que se criou, né? Que Pilates é só alongamento. Não é, né? Muito pelo contrário. Então, é bem importante que o pessoal saiba disso, que tem esse esclarecimento, né? Porque ele é muito completo e não desmerecendo, até porque eu sou educadora física e trabalhei muito tempo com musculação, mas eu acho que ele também é associado aos outros, mas ele é muito completo. Ele é o do momento, né? Então, quem não gosta de academia, o Pilates é uma boa alternativa? É uma ótima alternativa. Eu tenho, assim,
se eu te disser, 70% dos meus alunos são aqueles que dizem assim, eu nunca fiz nada, eu odeio academia, eu não suporto entrar numa academia, eu nunca pensei em fazer atividade física. Esses são os meus alunos. Então, eles se acham ali, se encontram ali, até por ser uma atividade personalizada, né? No máximo 4 alunos por horário, com 2 professores. O treino é feito para cada aluno, aí é uma característica do meu estúdio, tá? Então, o treino é feito para cada aluno, mesmo tendo as 4 pessoas, cada um tem o seu treino. Tu não vai fazer o que o colega está fazendo, né? É uma coisa direcionada para ti, que é uma coisa bem diferente, que às vezes o pessoal faz um treino para todo mundo a mesma coisa, né? Então, isso faz bastante diferença no resultado final. Não, e muito importante, você falou, que é um acompanhamento muito de perto. Muito de perto. Porque cada profissional vai cuidar apenas de 2 alunos, apenas 2 pessoas. Isso aí. Então, ele pode acompanhar se está fazendo o exercício de maneira correta ou não, forçando. E toda a evolução, né? A gente consegue saber a evolução, acompanhar, né? Se o aluno tem esse acompanhamento da nutricionista, melhor ainda, porque a gente consegue mês a mês saber se ele realmente está fazendo efeito ali o treino, se a gente tem que puxar mais em alguma coisa ou não, ou se ele tem alguma lesão e a gente pede que retorne ao médico, que traga o feedback do médico para estar melhorando, não está melhorando. A gente está sempre tentando adequar ou readequar, né, as coisas que não estão bem ajustadas ali. Ai, que legal. Tô adorando. Ai, que bom. Eu tô até pensando em fazer pilates. Olha! Né? Porque eu não gosto de academia. Ó, viu? Mas eu caminho bastante. Uma pessoa que não é sedentária, mas não faz exercício físico. Só faz uma caminhada, às vezes sobe e desce escada. Conheço pessoas que não andam de elevador, não porque tem medo, mas porque aproveitam para fazer um exercício. Só que você está exercitando apenas as pernas. Sim. E que dica que você pode dar para essa pessoa se ela não quer procurar uma academia, não quer fazer o pilates? A gente tem alunos ali no estúdio até de 80 e poucos anos, tá? Eu já tive até de 90 anos ali no estúdio. E assim, é uma idade mais complicada, Sim. porque realmente eles querem ficar no cantinho deles, não querem fazer muita coisa. E tem que se mexer, tem que realmente se mexer. E a gente faz uma coisa que a gente chama de pré-pilates, que seriam exercícios feitos assim, que pode ser feito em casa, mas claro, a gente faz lá no estúdio, que são aquelas coisas de sentar e levantar do sofá, né? Abrir, simplesmente mexer os braços. Isso, para quem não faz nada, é muita coisa. É muito né? importante. E esse movimento aqui é um movimento que as pessoas perdem muito acima de 70 anos, porque, né, não eleva mais todo o braço, não dá muito problema de ombro. Então, assim, a gente faz que eles se mexam, que eles tenham uma autonomia, que eles consigam, né, não depender de alguém no dia a dia deles. Isso para eles ficarem mais funcional, né? Então, a gente, em casa, o ideal seria ter um acompanhamento, né? Mas em casa não tem. Só o fato de tu mexer pernas, né? Elevar braços, abrir braço, principalmente se sentar e levantar do sofá. Por quê? Porque as pernas, né, tu consegue ter uma circulação maior, sanguínea, né? Uhum. E tu tendo força muscular nas pernas, já foi comprovado, né, que o risco de doenças cardíacas são bem menores. Então, é muito importante para as pessoas terem essa força muscular de levantar e sentar sozinho no sofá. Né? Tem gente que não consegue. Tem gente que precisa apoiar. Para levantar. Todos os meus alunos que chegam lá, que são mais idosos, eu digo, vamos ver, essa é a prova agora, vamos ver se está funcionando. Tem que levantar e sentar sozinho, sem apoio do sofá. Então, a gente briga muito com isso. Às vezes assistindo uma série, assistindo novela, faz ali os seus exercícios, mas precisa começar devagar. Sim, até por isso que lá no estúdio a gente começa com esse pré-pilates, que seria assim, atividade, às vezes a gente nem coloca eles nos aparelhos. São exercícios sentado, levanta, com bolas menores ou as bolas maiores, né? Vai devagarinho, a gente trabalha muito com bastão, aí já entra a parte da fisioterapia junto, né? Que as meninas trabalham em conjunto comigo. Então a gente faz toda uma preparação para que a pessoa possa sim depois entrar no pilates propriamente dito. Porque não tem como fazer o pilates, né,
direto, assim, sem uma preparação. Até não falei no início, mas existe o Pilates clássico e contemporâneo, tá? O clássico é aquele que é uma sequência fechada, não tem adaptação nenhuma. Mesmo que tu tenha uma lesão, ele vai ser feito daquela forma, né? Aquela sequência de exercícios. Tu não pode, aí eles tiram a sequência e te dão uma outra sequência. Eu trabalho com o contemporâneo. O contemporâneo é adaptável, ou seja, tu vai chegar lá, vai dizer para mim que tu tem uma artrose de quadril e eu vou adaptar o exercício para ti, né? Eu vou fazer, ou seja, eu vou mexer no exercício original para que tu consiga fazer ele e usar outros acessórios também. Aquela pessoa que chega lá no estúdio e fala, eu tenho dor, mas dói uma coisa só, o corpo inteiro. Isso chega bastante. E a pessoa pode ir no estúdio, aprender a fazer os exercícios que ela vai fazer em casa, para ter um acompanhamento, porque até levantar do sofá, sentar, a inclinação dela vai fazer diferença. Então ela pode ir aprender e depois fazer em casa. A gente dá muito... O ideal, claro, que é um acompanhamento, mas... Mas a gente dá bastante tema de casa, assim, pro pessoal. A gente briga bastante. Tipo, a gente tem de 1 vez a 5 vezes por semana lá no estúdio, né? Mas a maioria do pessoal faz de 2 a 3, né? Nós temos quem faz 4 e 5, mas a maioria é de 2 a 3. E eu sempre dou tema de casa. Vocês têm que fazer tais coisas em casa para que melhore mais ainda aqui. Então, realmente é importante. Tem que fazer outras atividades... e complementar, e a gente passa uma sequência, né, de alongamento de perna. Eu sempre digo, quando acordar, tu tenta fazer tal alongamento, principalmente para quem tem artrose, para conseguir caminhar. Então, é bem importante. Porque aí a pessoa vai voltar a ter uma mobilidade que muitas vezes está perdendo. Exatamente. E a gente está sempre perdendo, né? Sim. Mas acima dos 60 anos é mais rápido ainda essa perda. Então, assim, tanto da massa muscular quanto da parte de mobilidade. Então, são duas coisas que dão um declínio muito grande. Então, a gente não dá bola, né? Então, a alimentação entra junto aí. Então, é um combo. O que eu falei, não tem como não ser multidisciplinar, né? É um combo. Então, a pessoa, ajustando tudo, ela consegue melhorar muito. Num contexto geral, os seus pacientes, eles são mais em que faixa etária? Há 60 anos. Tá. Mas eu tenho de tudo que é idade lá no estúdio. Eu tenho de 15, de 20, tem bastante gente de 20, que é uma coisa muito legal, que o pessoal está procurando mais por condicionamento físico, não só por lesões, né? A faixa etária, normalmente acima dos 40, o pessoal procura muito por indicação médica, acabam se curando e acabam fazendo por condicionamento físico depois, né? Mas a maioria é entre 60 e 70. A maioria dos meus alunos. Mas desde jovem já as pessoas procurando Pilates para se manter bem. Sim, isso me já pensando no futuro. Eu trabalho com Pilates desde 2006, né, Marco? E, na verdade, em 2006 nem se falava nisso muito. As pessoas, que é isso, né? Ficavam assim... Batendo 20 anos. Não sei, Então, e aquela época, as pessoas procuravam, porque sabiam o que era o Pilates, mas ainda não entendiam que ela também servia como tratamento. Com o tempo, os médicos começaram a falar muito, né? Porque o médico falava muito em natação. Sim. Aí eles descobriram que existe o Pilates. Aí eles começaram a indicar. Aí o que acontece? As pessoas, não, mas o Pilates serve para curar tal coisa, eu vou procurar. Então aí as pessoas começaram a procurar muito por causa disso. Mas, como ele entrou na mídia, né? Foi muito divulgado, as pessoas também entenderam que serve como um condicionamento físico, como uma atividade física normal, que não precisa ser só para tratamento. Então, os mais novos estão procurando hoje em função disso. E, em média, cada sessão dura quanto tempo? 1 hora. 1 hora. 1 hora. Nessa 1 hora, é feito um alongamento no início, um aquecimento, Sim. vai logo para os exercícios? Isso é uma coisa diferente também que a gente tem. Explica como é que funciona a sessão. Lá no estúdio, tu chega, a gente tem um alongamento de chão, que é onde alonga e faz mobilidade articular, que dura em torno de 10 a 15 minutos. Depois nós temos a aula, né, em si, que pode ser tanto com acessórios ou não, enfim, depende de cada um. No final nós fazemos um alongamento individual, ou seja, eu te alongo, alongamento passivo. Aí é onde eu vou
colocar a mão em ti, vou te alongar, aí a gente termina com um alongamento de pescoço, um relaxamento de trapézio, então tem todo esse denguinho lá no estúdio. A gente Além de denguinho, é um método que você vai sentir sessão a sessão como é que está a evolução de cada um. Eu consigo ter muito feedback, principalmente quem tem problema de cervical, assim. Porque a gente vai vendo, a pessoa vai falando, e aí no final, com essa massagem, tu tá com muito nódulo aqui, quem sabe a gente faz uma massagem para soltar, ou tu, né, de repente precisa de um outro tratamento, ou às vezes até indico coisas que eu nem tenho no estúdio, tipo acupuntura, outra coisa. Eu indico porque para melhorar, né? Até para melhorar a performance dele lá no estúdio. Então, ali, nesse final, eu consigo ter esse contato mais tete a tete, assim, com o aluno, e eu consigo saber se ele está melhorando ou não. Ai, que delícia. Adorei conversar com você. Infelizmente, estamos no fim. Bom, eu vou marcar as minhas sessões com a Letícia. E você? Até o próximo Papo de Terapeuta. Gratidão a todos.